Olá, pessoal. Meu nome é Victoria Abad, eu sou mestre em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília. Eu vou estar, então, apresentando para vocês um pouco do projeto que a gente vem desenvolvendo. Temos, então, como coautores a doutora Cíntia Caetano Bonato e o doutor Luciano Paulino da Silva. Bom, esse projeto, então, ele é voltado para a produção de análogos de caviar de salmão e esturjão à base de pulses, e ele é um projeto bem interessante porque a gente vem observando ao longo dos anos, né, um declínio drástico na população de esturjão. Isso fez então com que novas tecnologias surgissem voltadas então para o desenvolvimento de análogos de caviar vegetais. Só que um dos principais desafios, né, é justamente garantir que esses análogos apresentem propriedades sensoriais e nutricionais semelhantes aos produtos de origem animal. E uma, então, das alternativas com alto valor proteico é a utilização de pulses, que são farinhas de leguminosas. Então, para esse projeto, né, para o desenvolvimento desses análogos de caviar, nós utilizamos dois polissacarídeos, o agar e o alginato, em três diferentes concentrações, sendo elas 1, 1,5 e 2%, e utilizamos, então, como pulse, a pulse de feijão branco, num primeiro momento, a uma concentração de 1%. Os análogos, então, eles foram desenvolvidos por meio de gelificação iônica, utilizando como agente reticulante o cloreto de cálcio a 1%. Aqui nas figuras 1 e 2, vocês podem observar, então, o desenvolvimento desses análogos, tanto de salmão quanto de esturjão, com esses polissacarídeos, e a gente consegue, então, através dessas figuras, observar que as três concentrações geraram bons resultados, né? Fizeram com que pudéssemos desenvolver análogos de caviar tanto de salmão quanto de esturjão. Já aqui na figura 3, a gente consegue observar também que a variação de concentração de polissacarídeo não alterou a análise de cor RGB realizada nesses análogos de caviar. E somente a gente consegue observar uma pequena variação aqui no canal R, né, utilizando o agar como polissacarídeo. Então, a partir desse resultado, optamos então por selecionar a concentração de 1,5% de polissacarídeo para dar prosseguimento então aos demais estudos nesse projeto. Numa segunda etapa, então, nós novamente desenvolvemos uma tinta alimentícia, só que aumentando então o teor de pulse, né, o teor de proteína. Então, utilizamos três diferentes concentrações: 18, 19 e 20%. Aqui na figura 4 e na figura 5, a gente consegue observar, né, principalmente aqui na figura 4, a gente observa que a concentração de 1,5% de AGA não foi uma concentração adequada para a formulação desses análogos de caviar com alto teor proteico, né? Tanto é que a gente não consegue observar a formação de esferas, diferente do que a gente pode observar, por exemplo, para os análogos de caviar desenvolvidos, então, com polissacarídeo alginato, 1,5%. A gente consegue observar que as três concentrações distintas de pulse puderam ser formadas, né? Nós tivemos análogos de caviar diferenciando, utilizando essas três concentrações de pulses distintas. Então, com base nesses resultados, a gente consegue concluir que o alginato foi um bom polissacarídeo para o desenvolvimento desses análogos de caviar. A pulse de feijão branco se mostrou uma boa fonte proteica para a produção desses análogos de caviar, tanto de salmão quanto de esturjão, e, obviamente, novos estudos estão sendo conduzidos para a gente aumentar ainda mais o teor de proteína desses análogos, analisar, então, as propriedades físico-químicas, bem como, então, está otimizando a produção dessas tintas alimentícias para que esses análogos possam ser produzidos, então, por meio de impressoras 3D. Gostaria de agradecer, né, aos nossos parceiros e às agências de fomento, como o DFI, a FUNARB e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e toda a comissão organizadora do quarto CDNB. Muito obrigada pela atenção de todos.